Vou falar aqui um pouco sobre o roteiro cósmico que deve ser seguido por cada um de nós em nossas vidas. Um roteiro que a imensa maioria da humanidade desconhece por preguiça espiritual, por ignorar os fenômenos mais fantásticos de nosso universo. Fenômenos estes que regem as nossas vidas a cada momento, em todos os locais e em todos os níveis evolutivos de todas as criaturas do universo, portanto. Então, o conhecimento desse roteiro, cada um tem o seu roteiro, mas esse é um roteiro supremo, um roteiro cósmico, um roteiro orientado para a ascensão, para a depuração do ser, para a purificação, para a elevação do ser, rumo aos altiplanos do espírito. Esse roteiro tem aplicação em todas as vertentes da vida, conforme eu venho constatando de forma crescente nos últimos meses e nos últimos anos também. Esse é um roteiro que não deve ser apenas esquematizado, compreendido, mas é um roteiro que deve ser, sobretudo, vivenciado, implementado continuamente em cada instante de nossas vidas. Cada gesto que a gente faz, cada pensamento, cada golpe que nos martela durante o nosso cotidiano, cada situação, cada oportunidade de realizar algum tipo de atividade, cada estudo que a gente faz, cada passeio no parque e das compras, conversa com um amigo, um familiar, cada momento de nossas vidas, quando estamos desfrutando um bom filme, uma música, a natureza, um bom livro, qualquer coisa. Sempre a gente deve estar sintonizado com princípios superiores, para que nós, aqui neste mundo, atuando na matéria, nessa realidade concreta, que para muitos é a única realidade que existe, possa ser útil, possa valer a pena. Então, esse roteiro cósmico é a missão suprema, a finalidade suprema, máxima de qualquer ser humano aqui nesse planeta, especialmente na época pela qual nós estamos passando. Se você não descobrir qual é sua verdadeira vocação, sua tarefa nesse mundo, seja expiação, seja prova, ou mesmo missão, para alguns casos raros, a pessoa corre risco de retroceder em muito na sua jornada multimilenar. E isso irá causar, sem dúvida, uma dor indescritível. Então a gente vive numa era em que ou a gente acorda ou a gente perece. Eu estou fazendo a minha escolha baseado na realidade que eu estou percebendo de forma cada vez mais intensa, em todos os momentos. Tudo o que eu recebo do mundo vai confirmando cada vez mais tudo o que eu venho estudando já há muitos anos e, concomitantemente, vivenciando, aplicando em vida, de forma crescente. Então, não se trata aqui mais de uma bolinha num mar de outras bolinhas, num relativo se impondo sobre vários relativos, mais uma briga, como a gente está acostumado a ver há séculos, milênios, entre pontos de vista particulares, restritos a um tempo, a uma condição, restritos a um contexto, aplicável a alguns tipos de pessoas. Não,
Se trata da revelação de princípios universais que são capazes de unificar todos os fenômenos, todos os seres, rumo à meta comum. Então, a importância de todos esses estudos, essas revelações trazidas ao longo de séculos por vários cometas espirituais que passaram por esse planeta, tendo suas vidas sido muito sofridas, na grande maioria dos casos, é sem dúvida passar uma mensagem, a mensagem para a humanidade. Sempre a mesma verdade dita de forma cada vez mais próxima ao nosso mundo concreto, ao nosso mundo material, ao nosso mundo que a imensa maioria vê como o único mundo existente, mas que, no entanto, é o aspecto mais superficial de toda essa realidade. Então, dito isso, a gente pode falar um pouquinho aqui sobre o roteiro cósmico, ou seja, qual é o seu script para essa existência e para uma série de existências. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse roteiro. Vejam, eu sempre falo sobre o significado da vida. Em todas as aulas, quando eu começo meus cursos, independentemente da disciplina que eu esteja ministrando, seja cursos regulares ou meus cursos de extensão principalmente, eu sempre busco levantar essa questão. Qual é o significado daquilo que nós iremos começar a aprender? O que isso significa para a sua vida? Porque se a gente não vê significado nas coisas que a gente faz, nas dores que nos golpeiam, nos processos nos quais a gente está se envolvendo, nós não iremos conseguir absorver a experiência daquele processo, daquela vivência. A gente, inclusive, não estará tendo uma vivência. A gente vai estar simplesmente executando algo superficialmente, com má vontade, passando por uma experiência que é traumática, do qual a gente quer se livrar logo, e daí a gente não vai ter conseguido engrandecer o nosso espírito através de uma vivência profunda, uma sintonização com princípios superiores que estão contidos lá naquela experiência, por pior que seja, por mais material que seja, e daí a gente vai estar deixando de evoluir. Então, isso aqui que eu falo, eu gosto sempre de colocar frases de várias pessoas das mais diversas vertentes possíveis. Por quê? Para mostrar aqui que essas coisas não estão restritas a uma personalidade, a uma classe social, a um grupo, a um ramo do saber, não está restrito a um momento histórico. Ele é uma coisa universal. E a partir do momento que a gente consegue entrar em contato com isso e compreender e aplicar em vida de forma integral, daí, ao longo de meses, anos, décadas, as mudanças serão muito evidentes. Mas para isso é preciso persistir, porque haverão muitas pessoas que irão colocar barreiras no seu caminho. Inclusive, muitas pessoas próximas, muitas irão servir como ferramenta do diabo, por causa do seu baixo grau de consciência, que fica, devido a isso, fica refém de forças involutivas, as forças do antissistema, que não desejam o progresso de todo esse universo, dessa humanidade, rumo à luz. Então isso é uma luta.
quando a gente se propõe a ir no único caminho certo, e cada um tem o seu, mas todos esses caminhos apontam para a ascensão, para a luz, para a evolução, evolução no sentido mais profundo, mais completo, vão haver muitas tentativas de dificultar as nossas vidas, inúmeras. Mas é justamente por causa disso que a gente deve persistir nesse caminho. Vejam só a frase que Niels Bohr, dos grandes cientistas, um dos grandes nomes da mecânica quântica, falou durante sua vida. O sentido da vida consiste em que não tem sentido nenhum dizer que a vida não tem sentido. Então, essa frase mostra. Não tem sentido falar que as coisas não têm sentido. Se as coisas não têm sentido, a pessoa vai começar a viver de uma maneira desorientada. Ela vai se aproveitar nos melhores momentos de uma situação e em outras tentar se esconder, vai obedecer determinados ditames, porque essa pessoa está plena de medo, ela é temerosa, ela não compreende o funcionamento das engrenagens da vida, fazendo uma metáfora, né? E por isso ela não vai saber operar a grande máquina evolutiva do seu espírito. E com isso tudo vai ficar perdido. Inclusive, o que leva esses grandes homens, essas grandes mulheres, seja de qual campo eles estejam atuando, a gerar esses progressos, brindar a humanidade com essas descobertas incríveis, não é tanto as suas capacidades sociais, intelectuais, sua erudição, suas ferramentas, seus métodos, todo aquele conhecimento. Isso sim ajuda a trazer progresso em certos campos, ajuda, mas a causa principal reside em coisas desse tipo, que todos os grandes gênios, sejam da ciência, da arte, da administração, do pensamento, da vivência, da santidade, eles trouxeram para nós. Então, nós precisamos ter em mente de que o mais importante é a intuição, desenvolver uma vivência, viver profundamente a vida e, a partir de uma vivência intensa, extrair a essência de tudo. E daí, para a gente fazer isso, na imensa maioria dos casos, a gente tem que enfrentar as nossas misérias, coisas que ninguém quer fazer, ou quase ninguém quer fazer. Enfrentar face a face as suas misérias, o seu vazio espiritual, suas trevas. A pessoa não quer lidar com a realidade mais profunda e, portanto, busca escapar na superficialidade, recorrendo a barulhos, à sociabilidade, com fofocas, a estudos intensos em vários ramos do saber. Então, muita análise, muito intelecto, muitas faculdades, muitos estudos, pós-doutorados, um monte de coisas. Se entupir de informação, tanta informação que a pessoa é incapaz de processar, fugir dos momentos da dor, fugir das conversas que façam algo dentro dela começar a vibrar, fugir de tudo que poderia fazê-la crescer. E com isso, a pessoa vai se afundando cada vez mais nesse lodaçal, ficando cada vez mais refém das circunstâncias, ou seja, em sumo, se tornando escrava das forças do baixo, das forças do antissistema. Então, a gente não deve fugir da dor desesperadamente. Tem coisas que vão vir e a gente não vai conseguir evitar.
Então, a melhor coisa é tentar compreender o que está acontecendo ou o que aconteceu, absorver isso, aceitar isso e começar a trabalhar isso interiormente para ver em que aspecto tudo isso pode nos fazer mais fortes espiritualmente. Então, é uma questão de assimilação. Nós precisamos assimilar o que está ocorrendo em nossas vidas, no nível mais fundo, para que a gente consiga começar a construir a única coisa que é eterna, que vai ficar aí, que é o nosso espírito. O resto é consequência. Buscai primeiro as coisas de Deus, que o resto vos será dado por acréscimo. A frase é claríssima. Buscai primeiro as coisas de Deus, as coisas intangíveis, interiores, imateriais, os valores eternos. O resto vai vir como consequência e na necessidade para que você possa cumprir a sua missão aqui neste mundo. Seja ela expiação, prova, na imensa maioria dos casos, ou missão, de fato, para alguns escolhidos. Então isso vai acabar fortalecendo a nossa personalidade. E, de novo, a gente vê aqui o esquema universal de queda e salvação. Então, esse diagrama ele é muito interessante porque ele revela a nossa jornada. Então, deixa eu vir aqui. Esse diagrama é de uma importância tão grande que eu não deixo de mostrar ele em várias apresentações. Então, aqui, olha só, esse diagrama está no livro Queda e Salvação, do Pietro Baldi. E daí a gente tem aqui, né, esses dois triângulos invertidos que se tocam. O triângulo vermelho representa a potencialidade, né, as forças do sistema atuando, e o triângulo verde, as forças do antissistema atuando. No eixo vertical a gente tem a dimensão evolutiva e no horizontal os planos evolutivos. E o que ocorreu basicamente foi um fenômeno de queda, que a gente já viu aqui. Então, a liberdade da criatura, o livre-arbítrio dos espíritos puros criados na criação original, foi o que viabilizou o fenômeno da queda do espírito. Mas vocês podem falar, se a gente foi criado perfeito, a imagem e semelhança de Deus, como a gente pode ter decaído no universo tão horrendo e agora estamos passando por bilhões de anos de uma evolução árdua? Bom, nós somos relativamente perfeitos. Deus é absolutamente perfeito. Porque se a gente nossa perfeição fosse absoluta como a de Deus, Deus não seria Deus. Haveriam infinitos deuses. Um sistema sem um eixo central. Então, é óbvio que os filhos de Deus são deusinhos, mas eles não são de mesma potência. O Baldi tem uma frase muito esclarecedora a respeito disso. Nós somos de mesma natureza de Deus, mas não de mesma potência. Então, é o fato de não sermos de mesma potência que abre a possibilidade para o fenômeno da queda. Bom, quem quiser saber mais a fundo, muito mais a fundo sobre essa questão, eu recomendo a leitura do livro Deus e Universo e o livro O Sistema, Gênese e Estrutura do Universo. Aí vai estar explicado de forma cabal tudo isso em detalhe muito grande, relacionando com o mundo físico, com o mundo biológico, ponto de vista filosófico, ponto de vista do ser humano, da psicologia humana, histórico e tudo mais.
Aqui a gente só fala que isso já foi dada, essa revelação, e provavelmente é a maior revelação que veio para a humanidade até o presente dia. Pelo menos na forma mais clara possível. E quanto mais eu observo as coisas, mais eu confirmo essa grande cosmovisão. Então, esse diagrama em si encerra tantas coisas, é tão profundo, se ele for compreendido, que é assunto que não vai nem sequer arranhado numa vida inteira de estudo e vivência. Então, fica aqui uma dica, né, para quem desejar conhecer um pouco mais isso, o livro Queda e Salvação, do Pietro Baldi, um dos últimos escritos por ele, onde ele explica, né, usou o livro inteiro para explicar esse fenômeno através desse diagrama. Bom, a gente pode resumir algumas coisas nele. O movimento, né? Quando eu falo movimento, movimento de nossas vidas, né? Não um movimento espacial, apesar de, claro, o movimento físico estar relacionado com o movimento interior, mas não é a mesma coisa. A gente pode falar que quando o ser está escorregando no mesmo plano, que é o que todo mundo faz hoje, né? Move, 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 mas de fato não está crescendo nada. Isso são as ações mundanas, que a gente pode falar que é uma horizontalidade ética. Já as ascensões realmente que trazem evolução, que nos fazem mover no verdadeiro sentido da palavra, evolução de verdade, são as ações na vertical nesse diagrama, ações ascensionais, que o Roden denomina de verticalidade mística. E daí existem, claro, entre as ações mundanas e as ações ascensionais, você tem um abismo. Quer dizer, o santo, né, o místico, ele consegue ascender em linha reta, mas isso é dificílimo. Por outro lado, se a gente só ficar no plano humano, na horizontal, a gente não vai estar fazendo nada. Uma vida de 100 anos permeadas apenas de ações mundanas, pode ser jogada no lixo frente a uma vida de 28 anos, onde os últimos 4 anos foram permeadas de ações ascensionais. Quer dizer, uma tem valor zero, a outra é valor infinito. Não tem comparação. Agora, é claro, nós não conseguimos fazer totalmente a vertical. Por outro lado, se a gente ficar só na horizontal, a gente está fadado à morte eterna, à nossa desgraça completa, a um retrocesso tão doloroso que eu nem vou falar aqui. O que a gente pode fazer é um híbrido desses dois, que são esses oblíquos que ele vai desenvolvendo tão bem. Um oblíquo orientado um pouco para cima. Então a gente faz nossas ações mundanas no mundo, né, na horizontalidade ética, cuida das coisas do mundo, mas preenche isso com substância divina, preenche de espírito nossos atos, nossas atitudes. Então a gente tem uma ação mundana que vai trazer no final uma ascensão evolutiva após o fim do ciclo. Então isso é como a gente deve evoluir. E se a gente pudesse traçar isso em outro diagrama, colocando na coordenada do desenvolvimento dos fenômenos do mundo numa coordenada angular e a evolução interior numa coordenada radial, a gente veria justamente a trajetória típica dos movimentos fenomênicos, que vai formar no seu geral aquela espiral que está muito bem descrita por sua voz no livro A Grande Síntese. Então, isso aqui, repito, isso aqui é de importância cabal. Isso é a coisa mais importante.
Isso devia ser conversa de bar. Se fosse conversa de bar, imagina o que seriam as conversas nos meios sérios. Não dá nem para imaginar, né? Eu falo isso em todas as aulas. Esses assuntos tão interessantes deveriam ser conversa de bar, devia ser coisa comum. Imagina só como seria o nosso mundo. Não dá nem para imaginar, né? Isso está relacionado com tudo, a todos os momentos. Então não é uma coisa, não é um assuntinho só, é um assunto, um princípio que se você pegar e começar a implementar em cada aspecto da sua vida, qualquer que seja ele, você vai conseguir orientar de forma suprema aquilo que você esteja fazendo. Então isso aqui é universal, por isso um esquema universal, roteiro cósmico. Não é para um grupo, isso não é mais uma corrente filosófica, uma teoria científica, uma opinião. Isso é uma visão. Bom, e daí eu escrevi também há um tempo no meu blog, né? Eu após vivenciar muito disso e ler no balde, eu decidi transformar essa cosmovisão que é de salvação, tida pelo apóstolo de Rubio, num diagrama que facilita a nossa compreensão desse fenômeno de que é de salvação, que é universal, mas ao mesmo tempo que a gente vive em vários momentos de nossa vida, em ciclos muito breves, às vezes de dias, e em ciclos também longos de meses, anos, décadas ou existências. Mas o esquema é sempre o mesmo. E é interessante aqui nesse diagrama que ele é tão rico, mas tão rico, que a gente poderia aqui ficar muito tempo falando a respeito dele. Inclusive numa live do Flávio Vale, A Lei de Deus, eu peguei e eu expliquei esse diagrama no detalhe. Vejam só, a gente foi da felicidade suprema, eterna, infinita, a mais profunda dor. Então a gente tem um movimento de involução. E a gente está lentamente num movimento de retificação, tornar o que foi entortado reto novamente, de anulação da dor, absorção da dor, conversão da dor em felicidade, não destruição, mas transubstanciação, do AS ao S, o movimento evolutivo. Então, a felicidade, a liberdade, abre possibilidade para a revolta. A revolta, ela gera a queda. Sempre que você se revolta, você gera um movimento, você sente estar caindo como produto final. A queda nos conduz à ignorância. Todo mundo que cai, né? Cai na vida, tal, perde alguém, acontece alguma coisa, chega nessa ignorância. E a ignorância conduz ao erro. O não conhecimento da realidade profunda conduz a erros, e esses erros nos causam dores. E qual seria o caminho certo? A gente continuar agora em sentido evolutivo. Então, só que o que a gente faz? A gente é golpeado, a gente sofre, e a gente não compreendendo essa dor, a gente retorna à ignorância, a gente retroalimenta a ignorância, que nos conduz a outros tipos de erro, que nos vai trazer outros tipos de dores, mas sempre dor. E a gente fica em dor, ignorância, erro, dor, ignorância, erro. Um monte de pessoa fica nesse loop por anos, por vidas, existências após existências. Quanto sofrimento inútil, quanto andar em círculos sem nada progredir. É muito triste. Quanto escorregar na horizontal e ir se afundando cada vez mais. E isso pode levar à morte eterna. Qual é o caminho certo? O caminho certo é: aconteceu a dor, por pior que seja, aconteceu.
Vamos ver a fundo o que está acontecendo, vamos lidar com a nossa dor. Isso o Carl Jung ele fala muito a respeito disso, ele desenvolveu muito, trabalhou na prática em descobrir isso, usando seus termos e tudo mais, mas é o mesmo esquema universal, tão bem revelado por Ubaldi. Então essa dor, ela possibilita a aquisição de uma experiência. E com essa experiência a gente acaba absorvendo aquele erro, de forma que nunca mais cometeremos aquele tipo de erro. Outros erros sim, mas não aquele tipo. E daí essa experiência trabalhada ao longo do tempo nos conduz à sabedoria, que orienta a ignorância. E a ignorância pode ser vista como um conhecimento fragmentário, um conhecimento sem uma ciência das linhas gerais da vida. Então, conhecimento fragmentado é ignorância, de certa maneira. Por isso, nós precisamos da sabedoria para orientar o nosso conhecimento fragmentário, para que a gente consiga atingir a síntese do conhecimento e consiga subir, ascender. Então, a sabedoria possibilita essa ascensão. Então, com isso, a gente vai realmente sentindo que a gente está crescendo como seres. E isso se expressa depois até na vida material. Não que você vai ficar rico, podre de rico, ter várias mulheres ou vários homens e consumir muito e ser famoso e ter um monte de diploma e todo mundo estar te abraçando. Não, não tem nada a ver com isso. Quando eu falo que esse crescimento espiritual, esse alargamento de consciência vai lhe trazer alguns bens no mundo, né, materiais, eu me refiro a você sempre ter o suficiente para conseguir cumprir o seu destino. Você ter seu alimento, sua roupa, seu lar, né, seu ambiente harmônico em casa, você poder exercitar as coisas que lhe são verdadeiramente valorosas, e elas são valorosas de fato, você ter cada vez mais oportunidades. E, claro, desfrutar das coisas boas do mundo, mesmo materiais. Às vezes, eu, por exemplo, gosto de beber um copinho de vinho no fim de semana, gosto de caminhar no parque, gosto de assistir uma boa série que me traga algum crescimento, um filme que me traga um despertar, ouvir uma música e diversas atividades prazerosas do mundo, rir, né? Me divertir um pouco e por aí vai. Então, essa subida, a gente vai ficando tão feliz com a harmonização de nosso ser que a gente começa a se ficar cada vez mais obedientes a essas leis que a gente começa a perceber de uma maneira cada vez mais intensa. Então, a gente começa a ficar obediente a todas as coisas. A gente se alinha à lei de Deus, ou à vontade suprema do Criador. E se a gente está alinhado com a lei, com as leis, né, da criação, a gente não vai ter problema algum nessa vida. Mesmo que as leis humanas e um monte de criaturas, né, instituições extremamente ainda medíocres, que não têm a visão, tentem nos prejudicar, nos barrar, mesmo que surgem criaturas demoníacas a serviço das forças do mal, por não terem despertado ainda, mesmo que elas tentem nos barrar, tentar abortar nosso plano, ainda assim nós iremos conseguir ascender se estivermos sintonizados com as forças do alto, que nada mais é do que estarmos alinhados com a vontade de Deus. A nossa vontade, a vontade do nosso ser, estar alinhado o máximo possível com a vontade de Deus. Isso, essa obediência, culmina na felicidade, numa felicidade que dura cada vez mais e é cada vez mais genuína, que no final de toda essa jornada evolutiva irá culminar em nossa salvação, na nossa felicidade eterna, no nosso regresso
ao sistema, ao regaço do pai. Então, isso tudo está sintetizado de uma forma muito popular na parábola do filho pródigo. O Baldi veio explicar isso de uma maneira poética, harmônica, coerente, lógica, científica, filosoficamente irrepreensível, belíssima. Então, repito, isso aqui é melhor que qualquer coisa. Quem estiver sintonizado realmente vai fazer que nem o que Cristo sugeriu àquele jovem. Largue tudo e me siga. Eu não estou falando largue tudo e siga eu, e venha aqui no canal e seja meu seguidor. Largue tudo e siga o princípio crístico que reside dentro de si e que você sente que ressoou ao perceber essa realidade suprema, essa revelação. É esse o significado de largue tudo e me siga. Deixemos isso bem claro aqui para não gerar confusão, como há muito nesse mundo. Então, quem perceber a potência dessa revelação vai, sem dúvida, começar a orientar sua vida, vai despender o máximo possível das forças rumo a isso, se atendo apenas às coisas do mundo, o necessário para que ela consiga se manter com seu certo conforto, para que ela consiga enveredar por este caminho. Nós devemos colocar o máximo possível de nossas fichas na ascensão vertical, que aponta para o espírito, e apenas o necessário nas coisas da matéria. Apenas o necessário. Questão de suficiência, necessidade. Então, isso é também perceber a profundidade dessas coisas causa uma revolução completa em nossas vidas. Bom, e daí, para terminar aqui, eu falo um pouco sobre individualidade e individualismo. Vejam só, eu falo muito aqui no indivíduo priorizado, apenas nós conseguimos resolver os nossos problemas, estamos sozinhos, o que pode gerar confusão nas pessoas. Podem achar que isso é uma filosofia individualista. Mas eu ressalto aqui que existe uma diferença enorme. Aliás, são diametralmente opostas a questão de individualismo e de individualidade. O individualismo diz respeito ao egoísmo máximo, coisa do intelecto, da mentalidade racional, presa, orientada à matéria. E a individualidade diz respeito ao espírito, à orientação de nossos canais humanos rumo às ascensões supremas. Então, a individualidade é a busca da sua dimensão profunda, interior, hiperespacial, hiperconceitual, que tem a ver com a ascensão sua e, consequentemente, a ascensão de todo o seu entorno. Individualidade. Então, o individualismo, ele se contenta com as narrativas do mundo. Uma pessoa que só pensa em si, nas suas coisinhas, ele está satisfeito com o que ele estudou, com as histórias que lhe apresentam de cara. Para ele, aquilo é a verdade. Ele não vai fazer esforço para investigar até que ponto essas narrativas são reais, se isso condiz com sua vivência. Já a pessoa que está buscando crescer espiritualmente, adquirir sua individualidade, ela está se aprofundando na essência das coisas. Ela quer saber se aquela narrativa é real, ela vai filtrar, ela vai ponderar, ela vai seguir a sua intuição, ela vai começar a criar suas próprias visões de mundo, ela vai sistematizar e, no último caso, vivenciá-las. Isso diz respeito à autonomia e não a um automatismo. A pessoa individual, que é íntegra, orientada
intuitiva, ela é autônoma, ela é autodeterminada, ela determina por ela mesma o seu caminho, e geralmente é um caminho muito próximo ao certo, enquanto a imensa maioria das pessoas guiadas pelo cabeção seguem em automatismos, agem que nem robôs, de certa forma, e ele é muito sugestionado. Então você constrói um contexto, você consegue obter o comportamento de uma pessoa desse tipo. Já a pessoa autodeterminada, por mais cruel que seja o contexto, por mais esquematizado que o mundo tenha feito alguma arapuca para que essa pessoa caia, se ela for autodeterminada, ela vai conseguir usar essas situações que a circundam a favor dela mesma para crescer, mesmo que num primeiro momento pareça que o mundo a destruiu. Mas às vezes essa pessoa apenas morreu num plano inferior para ressurgir num plano superior de vida. Só compreende isso quem vivenciou isso no mais profundo de sua medula. Então, isso é força em si mesmo. Quem está orientado pelo espírito, quem é intuitivo, ele busca a força dentro de si mesmo. Ele consegue todas as forças, vencer todas as forças externas do universo a partir das forças que ele descobre em si mesmo. Enquanto que aquele que é individualista, aquele que está pensando nas coisas do mundo, por mais inteligente, por mais rico, por maior que seja a sua renda, sua fama, suas habilidades comunicativas, essa pessoa é escrava, escrava do rebanho, escrava das quantidades, escravas da maioria, das opiniões, dos olhares dos outros, ela é escrava do contexto, ela é escrava do mundo objetivo e, portanto, é uma pessoa sempre presa e refém das forças do antissistema. Ela está presa pelas garras da treva, enquanto que aquele que consegue buscar a força, o combustível espiritual que está dentro de si mesmo, ela é invencível perante o mundo. E isso desagrada a maioria do mundo, que, devido à sua inconsciência, ainda é refém das forças do antissistema. Mas o importante é que o invencível aqui é a pessoa orientada pelo espírito. Eu venci o mundo, disse certa vez o homem mais iluminado que passou por esse planeta. Por isso ele passou essa mensagem. Ele venceu o mundo. Isso é vencer o mundo. E a gente vive num mundo onde a gente tem um monte de pessoas de sucesso que são verdadeiros fracassados na única coisa que interessa, que é na realidade suprema, a realidade do espírito. Então, essa pessoa que tem a sua individualidade, que é uma pessoa íntegra, orientada, que ela opera na intuição, ela conduz a sua razão com a sua intuição, ela tem um desejo profundo de unificação em nível substancial. Isso diz respeito a valores e vivência. Enquanto que a maioria do tipo biológico que predomina nesse mundo ainda se contenta com uma unificação aparente. É aquela pessoa que está contente com as aparências das coisas. Tudo é fingido para ela, tudo é aparente, tudo é mais ou menos. Tudo está bom se feito mais ou menos de uma maneira a deixar ela cômoda lá, exercendo seus vícios, seus gozos, seus egoísmos. Ela quer ficar estagnada. É uma pessoa estática, não é uma pessoa dinâmica. Estática no sentido interior, não no sentido exterior, claro. Às vezes a gente tem pessoas que fazem muitas coisas, é muito esperta, é muito ágil, só que é uma pessoa morta espiritualmente. E isso vai lhe trazer a morte total, eterna, se ela persistir por mais tempo. O tempo está chegando. Uma pessoa pode ser não se movimentar muito nesse mundo, ser tido por muitos como uma pessoa parada, estática, sem graça. Fazer coisas simples,
não se ater a muitas atividades ao mesmo tempo, tal, mas ter uma vida interior profundíssima, fazer essas poucas coisas de uma maneira tão vívida, tão profunda, tão significativa, que ela é uma pessoa muito dinâmica. Então, quando eu falo dinamismo, eu me refiro a um dinamismo interior, que é característica da vida. A verdadeira vida é dinâmica. Então, se o mundo como está posto hoje, como as pessoas estão vivendo, entre aspas, hoje, fazendo as coisas, é uma pessoa morta. Então, nós vivemos numa sociedade de mortos-vivos. Nós vivemos num mundo de zumbis. É triste dizer isso, é ofensivo para a imensa maioria das pessoas, mas eu não falo isso aqui para ofendê-los, para demonstrar superioridade, para causar medo. Aliás, eu quero alertar. E para alertar de verdade alguém em momentos tão críticos, infelizmente, uma das consequências, num primeiro momento, é gerar um medo muito grande por parte de quem está antenado e ouvindo essa mensagem. Uma revelação, no sentido mais profundo. E a reação de muitos, num primeiro momento, vai ser ódio, vai ser negação. Eu falei aqui, eu tenho um vídeo que eu fiz uma análise do filme V de Vingança. Eu recomendo para quem quiser entender um pouco mais a respeito disso, tudo que eu acabei de falar. Mas nós precisamos, no momento atual, despertar. A única coisa que você precisa fazer, meu amigo, é despertar, acordar para a realidade suprema. O resto vai vir automaticamente. Pode ficar tranquilo que todas as coisas do mundo que você tem por importante, e são atividades que eu acredito que têm o seu valor, elas vão adquirir o verdadeiro valor a partir disso. Então, acorde, assim como eu venho buscando acordar cada vez mais, a cada dia que passa, cada semestre, cada ano, à medida que eu progrido na vida. Porque não há nada mais importante a ser feito. A gente não precisa necessariamente ler um livro, seguir uma corrente de pensamento, entrar para um grupo, adquirir determinado tipo de instrução. A gente precisa simplesmente acordar para a realidade. A partir daí, a gente vai se encontrar cada vez mais, né? Os despertos se irmanam cada vez mais interiormente, espiritualmente, mesmo que eles estejam separados por distâncias enormes, no tempo e no espaço, porque você pode ter um contato muito íntimo entre espíritos no plano não local, no âmbito espiritual, e no plano do espaço-tempo o contato é irrisório. Mas o que importa mesmo é esse encontro espiritual entre os seres despertos, que vão se auto-irmanando, vão se irmanando, né? Se reforçando cada vez mais e assim ascendendo e arrastando o mundo, junto com eles rumo à ascensão suprema. Essa é a mensagem que eu tinha para passar hoje, talvez uma das mais importantes até o momento. E a gente se vê na próxima. Saudações fraternas e amorosas a tudo e a todos vocês. E até o próximo vídeo. Até mais, gente.